Meus queridos irmãos e amigos, hoje é domingo, dia 12 de julho de 2020 e como é de praxe, eu quero compartilhar com a igreja e com os ouvintes uma porção da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: o que viram em sua casa? E eu quero ler 2 Reis, capítulo 20, do verso 12 ao 17. Segundo livro de Reis, capítulo 20, de 12 a 17. Essa história ela vai se repetir no livro do profeta Isaías, capítulo 39, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram da Babilônia. E perguntou ele: O que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em sua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Olha, ao longo da história humana, nós sempre vamos estudar sobre países que se tornaram verdadeiras potências e que lutaram, fizeram grandes guerras para conquistar, ampliar os seus domínios, para se manter como a grande potência do mundo. Aconteceu assim com o Egito, aconteceu com a Babilônia, aconteceu com a Pérsia, aconteceu com a Assíria, aconteceu com a Grécia, aconteceu com Roma, enfim. Até os dias de hoje, grandes nações lutam para ser a maior potência. E Senaqueribe era o rei da Assíria. E ele tomou posse de muitos países até que chegou em Israel. E em Israel, ele já havia tomado parte do território de Israel. As 10 tribos já haviam sido dominadas. Faltava apenas a tribo de Judá, cuja capital era Jerusalém. E o seu exército cercou Jerusalém e, do ponto de vista humano, não havia chance para Judá, para os judeus. Mas então o rei Ezequias buscou a Deus em oração e, confiante, ele orou. E o resultado foi um grande milagre. Antes que a cidade fosse atacada, o Senhor enviou um anjo que matou naquela noite 185 mil homens no acampamento dos assírios. Isso você pode ler lá no livro de Isaías, no capítulo 37, a partir dali. E quando Senaqueribe voltou para a sua terra, ele foi morto pelos seus próprios filhos. Também você vai encontrar no capítulo anterior a esse capítulo 20 que nós lemos, 2 Reis 19.
Isso foi o livramento que Deus deu ao seu povo. Muito bem, Ezequias teve grandes motivos para exaltar a graça e a glória de Deus. Pouco tempo depois, o rei Ezequias adoeceu. E Deus ordenou então ao profeta Isaías que fosse até o palácio e lhe desse uma notícia. E Isaías vai, e a notícia era o seguinte: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias chorou. E ele estava na cama, virou para o canto da parede, orou ao Senhor, pediu clemência a Deus, pediu que Deus tivesse misericórdia dele, pediu que Deus se lembrasse de como ele andara em sua presença. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do rei e atendeu maravilhosamente o seu pedido, dando-lhe mais 15 anos de vida. Eu quero chamar a atenção dos irmãos e dos ouvintes para este fato. Aparentemente, Deus não estava sendo justo com Ezequias. O rei andava na presença de Deus. Era um homem justo, era um homem bom. Agora Deus queria tirar-lhe a vida. Essa era a visão de Ezequias. Deus queria matá-lo. Às vezes também nós vemos Deus assim. Parece que Ele não sabe o que nós estamos fazendo, mas Deus sabe. Nossa vida está diante do Senhor. Deus sabe o que está acontecendo e o que está para acontecer. E Ele não queria que seu servo sofresse. Por isso Ele manda que o rei coloque em ordem a sua casa, porque ele vai morrer. Mas a Bíblia diz também que Deus ouve a oração do seu povo. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz: este povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu. A promessa do Senhor, Ele ouve. Este é o problema, é que Deus ouviu a oração de Ezequias, no bom sentido, porque Deus atendeu ao seu pedido, lhe dando mais 15 anos de vida. E ao longo desses 15 anos nasceu um filho, cujo nome era Manassés. Manassés foi o substituto do rei Ezequias. Este rei foi a maior desgraça que já aconteceu em Israel. Foi o maior mal que já aconteceu em Israel. A Bíblia diz que nunca houve em todo Israel um rei tão mau e perverso como Manassés. Por causa daqueles 15 anos, o povo de Deus sofreu. Deus não queria aquele sofrimento para eles. Mas o grande problema é que ele pediu, ele orou e ele pediu. E Deus se condoeu. E Deus, mesmo sabendo que prolongando a sua vida, iria trazer um mal muito grande para o povo, mas ele pediu e Deus deu. Devemos aprender uma lição com isto, que em nossa vida a oração deve sempre ser feita segundo a vontade do Senhor e não segundo a nossa vontade. Quando Jesus estava para ir para a cruz, ele orando e falou assim: Senhor, se for possível, passe de mim este momento. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Veja bem, se Deus fosse fazer, se Jesus quisesse fazer a vontade dele, ele não ia ter aquele sofrimento, ele não iria à cruz. Mas em compensação, todos nós estaríamos perdidos. Mas ele disse: Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a sua. Esta deve ser a nossa oração, porque Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que pedimos. O rei Ezequias não soube pedir e por isso ele teve a infelicidade de trazer um grande mal sobre o povo de Deus. Essa bondade de Deus em acrescentar 15 anos na vida do rei Ezequias foi uma bênção também na vida do rei, que caiu no esquecimento.
Naqueles dias, o rei da Babilônia, o Merodach-Baladã, enviou cartas e presentes ao rei Ezequias, porque ele soube que o rei estivera doente. E no texto que nós lemos, diz que Ezequias mostrou a comitiva do rei toda a casa do tesouro, mostrou todo o seu arsenal de armas, mostrou todo o ouro, mostrou toda a prata, enfim, não ficou nada no castelo que não fosse mostrado para aquela comitiva. E Ezequias mostrou tudo, mas não mostrou a glória de Deus, não mostrou as maravilhas de Deus, ele não mostrou as bênçãos de Deus na sua casa, de como Deus operou na sua vida, como Deus lhe deu vitória sobre os assírios. Ele foi orgulhoso, mostrou o seu poder, mas não mostrou o poder de Deus. Ele não fez como Davi no Salmo 103, no versículo 2, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ezequias esqueceu. Ezequias caiu no mundanismo. Os bens materiais que recebera das mãos de Deus valeu mais do que a própria presença de Deus na sua vida. Então, Deus manda o profeta perguntar: o que viram em sua casa? O que você mostrou? O que você tem mostrado? Nós temos recebido muitas pessoas em nossa casa. E o que essas pessoas têm visto em nossa casa? Será que só temos mostrado o que satisfaz o nosso orgulho carnal? A nossa casa bonita, o nosso sítio, a nossa chácara, o nosso carro do ano, os nossos filhos saudáveis, a nossa empresa. O que as pessoas têm visto em nossa casa? Ou será que elas têm visto a bondade de Deus, a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas? Muitas vezes nós agimos como Ezequias, mostramos tudo em nossa casa, mas esquecemos de mostrar as bênçãos de Deus. Ezequias havia se esquecido. Imediatamente veio a sentença divina: tudo quanto houver na sua casa, todo o tesouro, desde os seus antepassados que ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. E foi exatamente isso que aconteceu. Alguns anos mais à frente, Nabucodonosor vem, invade Jerusalém e leva todo o ouro, todo o tesouro, tanto do palácio como do templo, para a Babilônia. A pergunta de Deus para hoje, para você é: o que viram em sua casa? O que as pessoas têm visto em sua casa? O que nós estamos mostrando em nossa casa? Estamos mostrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Ou eles estão vendo nossos interesses voltados para as coisas deste mundo, as coisas materiais, cujo fim é a destruição? Essa pergunta Deus faz a cada um de nós hoje. O que vira em sua casa? O que vira em sua casa, marido? Marido impaciente, que não tem tempo para a esposa, que só fala aos gritos, um marido que não admite quando erra, um marido que não tem paciência com os filhos, que xinga, que conta piadas indecentes, que fala palavrão. É isso, marido, que você tem mostrado na sua casa? O que os vizinhos têm ouvido da sua casa? Quais são os sons que eles têm ouvido da sua casa? O que vira em sua casa, esposa? Vira uma esposa de oração, dedicada ao seu marido, à sua família, fiel? Ou você tem sido aquele tipo de esposa que deixa a sua casa e passa o dia todo de casa em casa, ou no WhatsApp, falando de tudo e de todos, enquanto a sua casa fica abandonada e seus filhos ficam na rua? É isso que as pessoas têm visto em sua casa? Você, mãe, tem influenciado de forma positiva na vida dos seus filhos? Normalmente, o pai está o dia todo fora de casa e assim ele não vê as atitudes do filho, e a mãe vê
porque ela está sempre dentro de casa. Dessa forma, a influência da mãe é bem maior do que a do pai. Eu penso que é por isso que na história dos grandes heróis e vilões da Bíblia, sempre é citado o nome da mãe. Em muitos casos, os filhos acabam tendo o mesmo comportamento da mãe. Lá em 2 Crônicas 22, versículo 2 e 3 é um exemplo disso. Nós temos, por exemplo, o caso de Ana. Ela formou a personalidade de Samuel. A mãe de Lamuel. Quantos conselhos a mãe de Lamuel dá para Lamuel, lá nos salmos finais. A mãe de Agur, né, também o salmista mostra a mãe de Agur dando conselho para ele. Eunice, a mãe de Timóteo. Mas também nós encontramos Agite, a mãe de Absalão. Nós encontramos Atália, a mãe de Acasias, que influenciaram de forma negativa a vida dos seus filhos. O que viram em sua casa, filhos? O que os seus amigos e os amigos dos seus pais estão vendo em sua casa? Tem visto o seu interesse pela palavra de Deus, pela oração, pelo trabalho da igreja? Ou tem visto um filho mal educado que responde pai e mãe e se mete nos assuntos dos mais velhos que não te diz respeito? Um filho que não ouve os conselhos dos pais. Provérbios capítulo 13, versículo 1 diz: o filho sábio ouve a correção do pai e o escarnecedor não ouve a repreensão. O que viram em sua casa, pais? Viram o reflexo do céu ou o reflexo do mundo? Viram pais que estão interessados em educar seus filhos no conhecimento da palavra de Deus? Ou você é aquele tipo de pai que acha que quando o seu filho crescer, ele vai aprender sozinho o seu caminho? Tem pais que dizem assim: não, eu não levo meu filho para a igreja, quando ele crescer, ele escolhe qual é a religião que ele quer seguir. Religião não é time de futebol. Muitas vezes nós queremos que o filho torça pelo mesmo time que nós, mas religião é algo sério. Não existe uma outra religião que possamos ensinar aos nossos filhos a não ser a palavra de Deus. Por isso, lá em Deuteronômio diz: as palavras que hoje eu te ordeno, coloque no teu coração e ensine aos seus filhos, andando pelo caminho, sentando em tua casa, deitando e levantando. Tem que ensinar. Eu quero chamar a atenção para Eli e seus filhos. A Bíblia diz que a maldade dos filhos de Eli foi tamanho que Deus decidiu matá-los. Por quê? Porque Eli não corrigiu, não repreendeu seus filhos. Lá em 1 Samuel, no capítulo 3, nós vamos encontrar essa história. E Samuel, então, diz que Deus vai julgar a casa de Eli. E Eli sabia disso, porque seus filhos pecavam continuamente. E Eli não os corrigia. Quando Eli tinha 98 anos, ele foi repreender os seus filhos. Mas aí era tarde demais. Não, diz o texto lá em 1 Samuel 2,25, não ouviram a voz do seu pai, por isso o Senhor os queria matar. Com certeza, algumas varadas teriam consertado aqueles filhos, teriam guardado aquelas almas do inferno. Nós tivemos essa semana a nomeação do novo ministro da Educação, que é também um militar, mas é também um pastor da igreja presbiteriana. O nome dele é Milton Ribeiro. E ele agora, as mídias sociais estão caindo em cima dele, porque há 4 anos atrás, como pastor que era, pregador da palavra de Deus, ele defendeu de que os pais não devem afastar a vara da educação dos seus filhos. E isso hoje está caindo em cima dele. Porque nós, pastores, não temos que estar politicamente correto, nós temos que andar segundo a orientação da palavra de Deus. E a Bíblia diz, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com varas, nem por isso ela morrerá. Tu fustigará com vara e livrará a sua alma do inferno. E muitos outros versículos da palavra de Deus estão voltados para isso. Provérbios 13, 24, Provérbios 22, 15, Provérbios 29, 17, Provérbios 29, 15. Existem
orientações de como educar uma criança. Uma criança entregue às suas próprias vontades, ela cresce totalmente desnorteada. É preciso que se discipline, que se eduque. E eu louvo a Deus pelas varadas, pelas chineladas que eu tomei da minha mãe e também do meu pai. Porque se não fosse aquelas chineladas, certamente uma família com 11 filhos, alguns teriam se desviado para o caminho torto, mas graças a Deus, 11 irmãos, todos vivos, graças a Deus, e todos homens éticos, morais, homens de respeito, casados, trabalhadores, cidadãos, e é motivo de muito louvor a Deus pelas varadas que nós tomamos quando criança. Essas passagens que eu acabei de citar mostram com clareza a vontade de Deus com respeito à disciplina dos filhos. O que viram em sua casa? Se até hoje as pessoas não viram em nossas casas o que deveriam ver, meus amados irmãos e ouvintes, ainda é tempo deles verem. Lá em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esforça-te para que eles, ao entrar na sua casa, possam ver Jesus dentro da sua casa, possam ver o Senhor, não pregado num quadro na parede, não pendurado no pescoço em forma de crucifixo, mas possam ver o Senhor nos seus atos, nas suas atitudes, nas suas falas, na sua educação, no seu comportamento, no seu amor, na sua misericórdia, na sua capacidade de ouvir e perdoar. Eles verão o Senhor. Eles verão o Senhor. Me recordo de uma ilustração que eu vi de um menino que estava sendo zombado, um menino que vendia laranja no tabuleiro, pendurado no pescoço, e passou uns moleques, chutaram o tabuleiro dele, espalhou a laranja pelo chão, espalharam as laranjas pelo chão. Aí veio um senhor e catou as laranjas, foi botando dentro lá do tabuleiro do menino. Quando ele botou a última, o menino olhou para ele e falou assim: moço, o Senhor é Jesus? Podemos mostrar Jesus com as nossas atitudes. Amém? Deus abençoe sua vida e Deus abençoe o seu lar juntamente com a sua família. Amém.